Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. No capítulo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo deu instruções a Timóteo para combater as falsas doutrinas na igreja e, ao mesmo tempo, combater estas falsas doutrinas. Ele ensinou a Timóteo que ele deveria ensinar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no capítulo 2, Paulo introduz um assunto muito diferente. Ele dá instruções a Timóteo sobre a igreja. E se você quiser um esboço simples aí do capítulo 2, eis aqui uma sugestão. Nos versos 1 a 8, Paulo fala sobre a oração. Timóteo tinha o dever de ensinar a igreja a orar por todos os homens, inclusive para as autoridades políticas. E nos versos 9 a 15, Paulo ensina a Timóteo qual deve ser o comportamento das mulheres no culto público. Paulo baixa instruções sobre como as mulheres cristãs na igreja de Éfeso e também em todo lugar devem se comportar no culto corporativo, no culto congregacional. O segundo argumento de Paulo é sobre a queda, que está no verso 14. Eva deu ouvidos à serpente, por isso que Paulo diz ela deve ficar calada no culto público. Mas falando deste modo, parece que o apóstolo Paulo estava culpando Eva pela queda. Não, Paulo não estava culpando Eva e nem estava tirando a responsabilidade de Adão, ausentando Adão de culpa, porque ele teve muita culpa. Porque foi ele que Deus colocou como cabeça da aliança. Foi Adão que Deus colocou cabeça federal da raça humana. E ele estava perto de Eva quando a serpente começou a conversar com ela. Ele deveria ter intervido. E ele ficou sem fazer nada. Paulo aqui não está de maneira nenhuma ausentando Adão de culpa. Então, como a igreja cristã genuína se estabelece? Primeiro, reprimindo o falso ensino e ensinando o ensino sacrossanto do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O final do capítulo 1 e início do capítulo 2 diz que é preciso organizar o culto com doutrina e pregação bíblica, regado com oração. Não é só pregar. Não é só a doutrina da graça, não. Tem que orar, irmãos. É necessário orar. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, precisa pregar o ensino verdadeiro, precisa organizar o culto, precisa eleger presbíteros e diáconos comprometidos com a igreja e com Cristo. E agora, irmãos, Paulo faz uma transição do capítulo 1 para iniciar o capítulo 2. Ele vinha discorrendo sobre o dever que os líderes da igreja têm de combater a mentira e pregar a verdade de Cristo. E ele compara, meus irmãos, esta diligência como se fosse uma guerra. Temos que combater o inimigo, diz Paulo. Temos que combater. Os soldados precisam obedecer ao comando do general. Ele diz no verso 18 que este combate é reído, este combate é sangrento, tem suor, tem lágrima, tem choro. Meus irmãos, não vencemos o inimigo dormindo no acampamento. Nenhum soldado vence o inimigo dormindo no acampamento.
ou preferindo aí uma posição de neutralidade. Vai lá na frente você e eu fico aqui atrás. Meus irmãos, ou derrotamos o inimigo, ou ele avança para dentro de nossas fronteiras. O inimigo quer prender as nossas famílias, os nossos filhos. O inimigo quer ensinos imorais e anticristão, colocar isso dentro da igreja, dentro das famílias. O alvo, meus irmãos, do inimigo é nossa família. Ele quer doutrinar a mente das crianças. Precisamos, irmão da verdade, precisamos orar. Sem a pregação da verdade, sem oração, nós não vamos vencer. E precisamos de sabedoria também. E de forma muito sutil, o inimigo tenta nos cercar com suas táticas aparentemente inofensivas. Ele quer nos entrincheirar, nos colocar sem nenhum lado para sair. Meus irmãos, a grande estratégia de Júlio César, no ano 58 a.C., quando ele cercou a Gália. Eu quero conquistar a Gália. E eu preciso conquistar a Gália. Grande guerreiro Júlio César, 58 anos antes de Cristo. O que ele fez? A Gália tinha 100.000 soldados. Júlio César tinha 40.000. E o general opositor a Júlio César colocou fogo nas plantações para que o exército de Júlio César não tivesse alimento e enfraquecesse. Júlio César chamou seus soldados e disse: vamos construir um muro e cercá-lo dentro do seu próprio território. Mas Júlio César, são 18 quilômetros de muro. Vamos construir um muro, vamos cercá-los. E depois de construir o muro de 18 quilômetros, cercar o inimigo, Júlio César disse: vamos fazer outro muro ao redor. Vamos deixar uma vala, eles não vão ter como sair. Se eles acham que nós estamos ficando desnutridos, nós estamos do lado de cá e eles estão presos agora. Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Eles tiveram que sair e lutar, mas os soldados já estavam fracos. E eles, com 100.000 soldados, perderam a guerra. Júlio César venceu com 40.000. Não pense você que Satanás também não tem estratégia para nos pegar, para nos entrincheirar. Vai colocando falso profeta dentro da igreja, vai colocando algo aqui, algo acolá. Daqui a pouco essa igreja está morta. Daqui essa igreja não tem vida. Esta igreja está cantando arrastado, não canta com vida. É preciso, irmãos, nós que temos que entrincheirar o inimigo. É nós que temos que fazer isso. E eu tenho uma proposição, meus irmãos, para esse texto esta noite. A oração geral e irrestrita é obrigatória na vida cristã. Vamos falar todo mundo junto comigo? A oração geral e irrestrita é obrigatória na vida cristã. Se você não orar, você vai morrer. Você vai ficar sendo vencido. E por isso, o apóstolo Paulo diz aqui: oremos em favor de todos os homens. Antes de tudo, pois, exorto, Timóteo. Timóteo, antes de eu falar com você como que você vai organizar o culto, como que você vai eleger presbíteros e diáconos na igreja, eu preciso falar algo importante a você, Timóteo. Antes de tudo, exorto a você. E aqui Paulo deseja, irmãos, que Timóteo e todos os líderes da igreja entendam que a oração é uma arma poderosa na guerra contra o inimigo. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6 e versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo elenca as armas de combate e as armas de defesa que o cristão tem que estar de posse. E uma arma poderosa que ele diz lá é a espada do Espírito. Juntamente com a espada do Espírito está a oração. A igreja precisa orar.
Você, pai de família, precisa orar. Você, mãe, precisa orar. Você, jovem, precisa orar. Sem oração, nós não vamos vencer. Tenho visto, irmãos, que em algumas igrejas os crentes não oram mais juntos. Digo isso com muita tristeza. Muitas igrejas eliminaram o encontro de oração corporativa. Tem tudo na igreja, mas menos um dia ou um momento de oração. Eu sei que os crentes oram no culto vespertino, eu sei que nós oramos na escola bíblica dominical, e é possível que você ore também na sua casa, mas, meus irmãos, a igreja precisa estar juntos, pelo menos um dia na semana para orar. E eu digo de novo, com muita tristeza, que muitas igrejas tiraram esse dia da oração na igreja. A oração, meus irmãos, é quando os soldados saem da linha de combate e voltam para o acampamento afiar as suas espadas. Ele sai da frente e volta para afiar as suas espadas. Espadas cegas, espadas cheias de dentes, não vai vencer o inimigo. É na oração que nós nos humilhamos, é na oração que nós nos ajoelhamos, é na oração que nós falamos: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Parece que o inimigo é muito maior do que nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Quando Israel foi lutar contra um inimigo muito grande, muito poderoso, Moisés subiu ao monte e começou a orar, estendendo as mãos para orar. A mão dele cansou. E quando a mão dele caía, o exército inimigo vencia. Mas aí veio 2 auxiliares e manteve a mão de Moisés acima, e Israel venceu. A igreja precisa orar. As famílias precisam orar juntas na igreja. Sem isso, meus irmãos, não tem como vencer. Diante de grande oposição dos inimigos do Evangelho, a igreja, irmãos, dos primeiros séculos, mantinha sua agenda de oração cotidiana, aliada à pregação apostólica. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina apostólica e oração era o lema da igreja primitiva. Meus irmãos, é difícil ao menos pensar em vitória contra o inimigo sem essas duas coisas, a doutrina e a oração. Aí o apóstolo Paulo diz: exorto que se use a prática de súplicas. Exortar vem de um termo grego parakaleo. Parar significa colocar ao lado, e kaleo significa chamar. Paulo está chamando Timóteo: Timóteo, fica do meu lado. Eu quero te mostrar lá na frente. Olha o exército do inimigo. Olha o tamanho da igreja que você é pastor. Eu exorto você, Timóteo, a usar a prática de súplicas. Geralmente, quando oramos no sentido de súplicas, irmãos, denotamos necessidade urgente. Não é exagero afirmar que o suplicante se posta em posição de humildade. O suplicante até ajoelha diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho uma necessidade urgente na minha vida. Duas coisas, meus irmãos, que me levam a mim e a você a suplicar a Deus. Duas coisas. Primeiro, é necessário reconhecer quem é Deus. Deus é suficiente. Deus é todo-poderoso. Deus é misericordioso. Deus não está com seu braço encolhido. Deus não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está atento às nossas orações. Quando nós orarmos, precisamos ter isso em mente. Deus está atento às minhas orações. Na súplica também temos que ter um entendimento quem nós somos. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é magnânimo, se Deus é assaz benigno, se Deus é tudo isso, quem sou eu? Nós cantamos aqui quem nós somos.
Se tirar Deus do circuito da nossa vida, meus irmãos, nós somos isso aí que nós cantamos. Pobre, cego e nu mesmo. Tira Deus disso aí para você ver quem nós somos. Ele reconhece que ele tem necessidade. O suplicante, quando nós oramos com súplica, meus irmãos, nós nos curvamos diante de Deus. E eu vejo na Bíblia até mesmo de joelho, curvando diante de Deus e pedindo ao Senhor, tenha misericórdia. E eu sou testemunha de que como é gratificante orar em súplica. Várias vezes na minha vida, eu já pus mesmo o meu rosto no chão e falei, Senhor, tem misericórdia. Ô, meus irmãos, parece que a gente sai leve, sai revigorado. Jesus fez isso, irmãos. Jesus suplicou. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz, Jesus, nos dias da sua carne, orou com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Eu vejo o que o escritor aos Hebreus está falando aqui, naquele momento de Getsemane. Parece que eu estou linkando esta informação que o escritor aos Hebreus está nos dando aqui com aquele episódio de Getsemane. Ele seria entregue às autoridades romanas naquela noite, e ele começou a orar, e diz os evangelhos que o seu suor ele começou a suar gotas de sangue, de tanta agonia. Parece que eu vejo Jesus ali, com a cabeça entre os joelhos. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, estava sobre Jesus. E ele orou com forte clamor e lágrimas para Deus o ajudar. Se ele orou suplicando, e eu, e você, precisamos orar com súplica. Mas Paulo diz, súplicas e também orações. A raiz do vocábulo orar é a mesma para adoração. Que interessante isso. E a adoração e oração é trazer algo a Deus. No caso da oração, é trazer os pedidos a Deus. Na quinta-feira, quando nós oramos aqui, o dirigente diz, quem tem um pedido? Deus está presente na reunião da oração. E quando nós colocamos pedidos a Deus, e nós oramos, irmãos, corporativamente, congregacionalmente, nós estamos colocando esse pedido a Deus. Estamos trazendo algo a Deus. A oração, irmãos, não tem caráter de urgência como a súplica tem. Oramos quando vamos dormir, oramos quando vamos viajar, oramos durante o culto, oramos para várias coisas. Por isso, orar é levar os nossos pedidos ao Senhor. Oramos a Deus pedindo a sua presença conosco. Agora, suplicar é diferente. Suplicar também é orar, mas suplicar tem um caráter de urgência, de agonia no coração. Um peso na alma, talvez. Oh Deus, eu estou nessa situação e eu me ajoelho agora, Senhor, diante do Senhor e peço. Mas a oração é geral. Paulo também diz que Timóteo deveria ensinar a igreja intercessões. A ideia de intercessão é alguém que tem o privilégio de estar na presença de outra pessoa poderosa. Ele entra na sala de uma pessoa muito poderosa. E ele lembra que tem alguém que precisa da ação dessa pessoa muito poderosa. Era muito comum nos reinados do mundo bíblico as pessoas chegarem perto do rei, aqueles que tinham acesso ao trono, e fazer intercessão. Orar em favor, pedir a ele que ele interviesse em favor do seu amigo, do seu parente. A intercessão, meus irmãos, coloca-nos em intimidade com Deus. O intercessor tem acesso à sala de Deus. Ele vai lá, Senhor, e eu oro pelo meu filho. Eu oro, ó Deus, por meu amigo. Eu oro, Senhor, pelo presbítero, pelo diácono nesse momento. Eu oro ao Senhor, eu intercedo a Deus por ele. Ó Senhor, esta pessoa que está muito doente. Ó Senhor, toca com sua mão poderosa nesse corpo.
nós estamos intercedendo a Deus em favor daquela pessoa necessitada. Mas interessante, meus irmãos, que Romanos capítulo 8, versículo 24, e Romanos capítulo 8, versículo 34, na verdade, Romanos 8, 27, nós vemos que o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por nós. Quando nós oramos atabalhadoadamente, não sabemos falar direito. Pedimos coisas, talvez até mesmo para inflar o nosso ego. Oramos de forma irregular, mas o Espírito Santo, que conhece a mim, conhece você. E diz Paulo que o Espírito Santo conhece a vontade de Deus, ele intercede por mim e por você. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Nós orando e o Espírito Santo consertando a nossa oração diante de Deus, porque ele conhece você. Ele sabe, como diz Paulo, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo sabe, ele está aqui, ele está com a igreja. E ele, quando nós oramos, ele leva as nossas orações certinhas para Deus. Maravilhoso, nós temos, irmãos, um intercessor também, que é Deus. E mais no verso 34 diz Paulo, que quando alguém nos acusar, quando alguém disser que nós somos isso e aquilo, é verdade, mas ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Porque Cristo Jesus intercede por nós. Que maravilha, meus irmãos, isso. Eu posso orar intercedendo a Deus em favor de alguém, o Espírito Santo intercede por mim e por todos nós, e Jesus intercede também por nós. Olha o privilégio que nós temos. O Espírito Santo e Jesus fazendo isso, intercedendo por nós. Agora ninguém pode nos acusar. Mas Paulo diz, Timóteo, eu exorto antes de tudo que você use a prática de súplica, de oração, de intercessão, mas também de ações de graça. E a palavra grega para ações de graça é Eucaristia. Pastor, isso não é católico? É. A igreja é católica, a igreja de Cristo é católica, só nós não somos romanos. Eu pensei que isso não estava na Bíblia, Eucaristia, ações de graça, que é a mesma coisa que gratidão. Agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Paulo quer que Timóteo ensine a igreja que ela deve louvar, adorar a Deus por tudo que ele fez por nós. Ações de graça, meus irmãos, é levar aos céus o que temos recebido. Todas as bênçãos vieram do trono de Deus, então elas devem voltar e fechar o círculo. Paulo quer mostrar para mim e para você, na verdade é o Espírito Santo que usou Paulo para mostrar para mim e para você, que a oração começa lá, com súplica, e ela desce e fecha lá com ações de graças, agradecendo a Deus. Fecha no céu. Em favor, irmãos, de todos os homens. Não oramos somente em benefício dos membros da família da fé. Devemos orar por todos, amigos e inimigos, judeus e gentios, escravos e livres, culto e indouto, homens e mulheres, jovens e anciãos. Devemos orar para as crianças da nossa igreja. Para quem pensa, irmãos, que não sabe orar, que não tem palavras para orar, que 10 minutos já esgotou toda a sua oração, está aqui um grande indicador do Espírito Santo. Ore por todos os homens. Você vai ver que 1 hora é pouco para você orar. Comece a orar pela sua família, nominalmente, objetivamente. Comece a orar. A sua família talvez seja grande como a minha. Comece a orar. Tira um momento para você orar pela família, em favor de todos os homens.
Por isso, meus irmãos, que Deus fala conosco nesta noite, para que nós temos que orar por todos os homens, todas as pessoas. Segundo lugar, oremos particularmente pelas autoridades, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Paulo aqui termina o verso 1 dizendo que a igreja de Éfeso devia orar por todos os homens. Agora Paulo particulariza para quem a igreja deve incluir também nas suas orações, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Sabe quem era o imperador quando Paulo escreveu isso? Nero. Nero, irmãos. E talvez a igreja de Éfeso tivesse falado, né? Timóteo, será que Paulo está certo? Pedir para nós orar pelos reis? Será que ele não sabe o que Nero está fazendo? Incendiando cristãos, colocando na arena para serem devorados por feras? E colocando a culpa do incêndio de Roma nos crentes? Ô Timóteo, Nero é sanguinário. Parece paradoxal, não parece? E sabe quem mandou matar Paulo? Executar Paulo? Nero. E ele diz, ore, aqui nas entrelinhas, igreja de Éfeso, ore pelo imperador Nero. Tem muitas famílias, muitas crianças órfãs, porque Nero mandou matar os pais. Crentes sofrendo, crentes faltando algum membro do corpo, porque Nero mandou fazer isso. Mas eu digo a vocês, exorto a vocês, orem em favor de Nero. Meus irmãos, a igreja não está alienada do Estado, a igreja não está alienada do magistrado civil, a igreja precisa ser parceira do Estado, a igreja precisa estar junto com o Estado orando, ó Deus, tem misericórdia. Nós podemos fazer súplicas, orações e intercessões a Deus em favor do magistrado civil. Somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos daqui. Somos cidadãos desta terra. E tudo que as autoridades, eles deliberam, atinge a mim e a você, atinge a minha geração e a sua, ou para bem ou para mal, precisamos orar. Precisamos orar por eles. E em nosso contexto brasileiro, devemos orar pelos vereadores da nossa cidade, pelos prefeitos, deputados estaduais e os deputados federal, ministro do governo. Devemos orar pelos senadores, o presidente da República, os juízes nos tribunais. A igreja de Éfeso deveria orar pelos procônsulos, pelos chefes das províncias. A igreja de Éfeso deveria orar para aqueles que estavam perturbando a igreja, como Demétrio, que estava perturbando a igreja. Atos 19 nos mostra isso. Não importa, meus irmãos, devemos orar em favor de todas as autoridades. E Deus tem o poder de influenciar os corações das autoridades. Mas, pelo que depreendemos aqui, Deus só vai fazer isso através da oração da igreja. O governo não é poderoso, irmão. O que é poderoso é a igreja. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja é luzeiro do mundo. As decisões do governo, boas ou ruins, passam pela igreja, quando a igreja ora, quando a igreja não fica envolvida com contendas, quando a igreja ajoelha e ora pelos presidentes, seja ele quem for que estiver no poder, Deus manifesta a sua graça sobre nós. O epicentro, meus irmãos, de tudo é a proclamação do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a glória de Deus, porque as decisões deles melhoram ou pioram a nossa vida. As decisões deles são prós ou contra a proclamação do Evangelho. Diz o profeta Abacuque que toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E para isso a igreja precisa orar. Não tem governo nenhum, meu irmão, que pare a igreja. Não tem governo nenhum que pare a igreja. Quando a igreja aplica a verdade, quando a igreja ora, todos eles caem.
todos os opositores caem, porque a igreja ora. O Espírito Santo está nos fazendo lembrar, irmãos, através das Escrituras, que a igreja tem o dever de orar pelos Herodes, pelos Pôncios Pilatos, pelos Neros de hoje, pelos Mussolinis, Joseph Stalin, pelos Hitlers. A igreja precisa orar pelo Lula, pelo Bolsonaro e por todos os políticos em todas as épocas. Peca contra Deus aquele que não ora pelas autoridades. Porque diz a palavra de Deus aqui: ore, façam súplicas, façam orações, façam intercessões em favor de todos os homens, em favor dos reis e daqueles que estão investidos de autoridade. Em terceiro lugar, meus irmãos, oremos para alcançarmos resultados benfazejo, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Quem tem o poder de mudar as coisas no mundo é a igreja, através da oração a Deus. As autoridades podem até pensar que elas fizeram alguma coisa benéfica para nós. Não, mas não foram eles. Em última análise, esta coisa boa aconteceu porque a igreja suplicou, a igreja orou, a igreja intercedeu, a igreja pediu a Deus que abrisse o entendimento, que desse sabedoria, que colocasse temor no coração. A igreja orou ao Senhor. Se a igreja não orar, todos eles, irmãos, sem exceção, ficam perdidos, não sabem o que faz. Se a igreja orar, Deus intervém com poder e com graça. E aqui Deus disse para nós, devemos orar pelas autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Para que, aqui no grego é uma cláusula de propósito, oramos em favor de todos, oramos para que o conhecimento de Deus atinja os rincões do mundo, oramos para a salvação dos perdidos, e aqui oramos para que vivamos a vida sem perturbações internas e externas, sem guerras externas e sem guerra civil em nosso país. Se queremos, meu irmão, que o nosso país prospere e saia desta pobreza e corrupção, devemos viver a verdade do Evangelho e orar pelas nossas autoridades. Veja que, primeiramente, a Escritura nos orienta a realizar o combate dentro e fora da igreja. Os crentes precisam conhecer a verdade e lutar por ela. Depois disso, consciência pura, a igreja ora em favor das autoridades com finalidade benfazeja. Agora, meus irmãos, vida tranquila não quer dizer que vamos ter vida fácil, porque a Escritura diz que não. Mas no contexto de Paulo, o mundo estava sempre em guerra, e havia também os próprios cidadãos se revoltando uns contra os outros, que nós chamamos aqui de guerra civil. E isso atrapalhava o avanço do Evangelho. E Paulo diz no verso 4 que Deus quer que os homens tenham conhecimento dele, e os homens só vão ter conhecimento dele através da propagação do Evangelho e também da oração. Li esta semana de um teólogo americano sobre a queda do Muro de Berlim em 1989. Em meio à grande repressão comunista, pobrezas, prisões e torturas, um pequeno grupo de crentes resolveu entrar na igreja de São Bartolomeu. Lá no salão da igreja, começou a orar. Nós vamos nos reunir aqui para ler o Sermão da Montanha e orar pela paz da Alemanha. Vamos orar. E esse grupo foi, semana após semana, lendo o Sermão da Montanha e orando pela paz da Alemanha. Esse grupo cresceu e eles tiveram que passar para a nave da igreja. As autoridades vieram prender os crentes, bateram nos crentes, prenderam, torturaram muitos crentes. E eles continuaram lendo o Sermão da Montanha e orando, lendo o Sermão da Montanha e orando. Em pouco tempo tiveram 2.000 pessoas orando fora da igreja.
E dentro de 3 meses tinha 10.000 orando. 10.000 lendo o Sermão da Montanha e orando. E em 1989 o muro caiu. Coincidência? Não, a igreja orou. A igreja orou. E a Alemanha hoje, irmãos, é uma potência mundial. Uma potência mundial. Quando a igreja ora em favor das autoridades, Deus vem com poder. Deus vem com graça e com misericórdia. Meus irmãos, e este texto que nós acabamos de falar aqui, versículo 1 e 2, não é somente para Timóteo e a igreja de Éfeso. As Escrituras são para nós também hoje. Este texto é para mim e para a Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro Guanabara. E é por isso que nós chamamos esta última parte do sermão de aplicação. Esse texto precisa vir para cá. Nós precisamos ampliar isso aqui para o nosso entendimento. O que este texto nos ensina e como devemos obedecer ao que ele nos orientou. Você, meu irmão, percebe claramente que este texto falou sobre religião e política. Religião porque nos convoca a combater os falsos ensinos na igreja. Política porque ele diz que devemos orar para as autoridades. E o verso 8 diz que devemos orar com santidade, sem sentimento faccioso. Sem desse negócio de lado de lá e lado de cá. Devemos orar? Nós somos o povo do Senhor. Esse texto nos ensina que os crentes não podem usar a sua boca para xingar as autoridades. É comum, meus irmãos, vermos crentes, ditos cristãos, fazendo isso na rede social. Não podemos agir assim. Somos crentes. Temos um código de ética de Cristo Jesus. Da nossa boca deve sair palavras agradáveis. Nossa boca deve abençoar e não dirigir impropérios contra as autoridades. Ao invés disso, irmãos, nós devemos orar ao Senhor em favor do Brasil e por todas as autoridades. Podemos fazer manifestações pacíficas, sim, mas cuidado para não cair em loquacidade frívola, que diz Paulo no capítulo 1. Quem usa loquacidade frívola são os falsos mestres e os falsos crentes. Agora, meus irmãos, sobre nossa responsabilidade diante que Deus tem nos ensinado. Nos tempos bíblicos, o povo não escolhia os seus governantes, eles eram impostos para a sociedade. Os imperadores impunham a sua vontade e pronto. Eles eram sanguinários, corruptos, e muitos deles, como Tibério e Calígula, eram imorais e devassos. Calígula coabitou sexualmente com suas irmãs, visando um herdeiro no trono. E a igreja tinha que orar pelo Calígula, pelo Tibério. Ele queria o herdeiro. E ele não conseguiu esse intento e ele exilou as suas 2 irmãs numa ilha até a morte. E a igreja deveria orar por ele. Calígula aprendeu isso com Tibério. Tibério mandou matar o pai de Calígula, um general muito respeitado em Roma, mas era devasso. Todos os 2 eram devassos, imorais, corruptos. Hoje, meus irmãos, na maior parte do mundo, a sociedade escolhe seus representantes para o poder executivo e legislativo. Eis aí a nossa grande responsabilidade. Há partidos e candidatos deles que são declaradamente a favor da liberação de drogas ilícitas, homossexualismo, ideologia de gênero, de casamento homoafetivo, de aborto, de tudo que a Bíblia condena. Por consciência e princípios cristãos, e ter boa consciência, amor e fé, não podemos concordar com isso. Elegendo estas pessoas. Como vamos orar para que o Senhor liberte os viciados se elegemos alguém que defende as drogas? Como vamos orar para que o Senhor proteja nossas crianças se nós elegemos alguém que mata as crianças no ventre das mães? Como vamos orar com boa consciência para o Senhor libertar o Brasil da corrupção institucionalizada se elegemos políticos comprovadamente corruptos?
Nossos atos, irmão, devem ser coerentes com a nossa fé. Nossos atos devem ser coerentes com o padrão de Deus. Se desejamos, como Deus, que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento dele, não podemos transigir nesses caminhos. É perigoso. Que o Senhor nos ajude a não fazer amizade com o mundo. Que o Senhor use mais uma vez de misericórdia e nos perdoe por tamanho pecado. Que o Senhor abençoe nossas famílias, abençoe a igreja e abençoe o Brasil.